Boa tarde. Hoje a gente vai fazer uma tiragem diferente. Hoje a gente vai usar as runas. Curtam, sigam, hypem aí o meu canal, né? Pra fazer ele crescer, porque meu canal é novo. Quem gostar dessa leitura, né? A gente vai fazer agora uma leitura pro signo de Câncer, tá bom? Quem tem Sol, Lua e Ascendente, essa leitura serve, então vamos lá. Câncer, 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 signo de Câncer. Tá, vamos lá. Saiu da Gás, saiu Tilos, saiu Igwas invertida, saiu Pitre invertida, saiu Soul Willow normal, saiu Kenaz também normal e saiu Turizar normal, primeira vez que saiu normal, e Lagos invertida. Vamos lá. Então, quem abre o jogo aqui é da Gás. Da Gás, ela fala sobre essa colheita, né? E da Gás também, tudo que subiu vai descer e tudo que desceu vai subir. Por quê? Porque ela é como se fosse aqui um ciclo, como se fosse o 8. Mas também é como se fosse um relógio, né? De ampulheta. Então, por isso que ela fala sobre essa colheita. Que ela é uma colheita no tempo, ou seja, às vezes a gente tem que plantar e deixar lá, né? Então, da Gaza ele pede esse despertar, né? Como se fosse uma virada de consciência, né? Porque da Gás é como se fosse um movimento brusco, né? Tudo que tava de um jeito, da noite pro dia se transforma em outro jeito, né? Então, assim, se você estava vendo a situação de um jeito, algo, de repente, ele muda, né? E reverte essa situação. E aí, seu estado, ele muda muito rápido, né? Então, é como se fosse uma consciência nova, né? Com essa mudança que traz. E to us, ele é como se fosse a justiça. Ele fala muito sobre a justiça, sobre a ética, sobre o equilíbrio, né? A direção correta da verdade, né? Então ele pede muito a retidão de conduta, né? A honestidade consigo mesmo, né? A escolha alinhada com o que você carrega no seu coração. E não é sobre a felicidade, na verdade é sobre o que é justo, independente se exista sacrifícios, né? Porque Tio Asa, ele fala muito sobre isso. E da Gás é essa mudança brusca, né? Tava de um jeito e do nada transforma e vai para o outro jeito. E aí a próxima runa que saiu, Euas, que fala sobre a parceria, né? Porque Euas normal, ele fala sobre dois cavalos que estão seguindo juntos uma jornada. Então, assim, ele fala sobre essa parceria justa, equilibrada, honesta, né? De duas pessoas. E quando ele sai investida, talvez há um desalinhamento de alguém, né? Alguém tá no ritmo diferente, né? Existe um movimento travado aqui, né? Um pode estar num momento e o outro pode estar em outro momento, né? E talvez forçar a pessoa a estar no mesmo momento que você, talvez traga desajustes, né? Traga desgaste para essa relação aqui, né? Na verdade, para caminhar, para seguir, precisa ter um equilíbrio, né? Precisa haver aqui um reajuste, porque talvez alguém esteja dando mais do que o outro, né? E Pitre também saiu invertida. Então, assim, a Pitre ele fala sobre o que está oculto, sobre o destino oculto e sobre as imprevisibilidades que pode acontecer, né, dentro da situação. E que, na verdade, o nosso destino, a gente não tem controle, a gente acha que tem controle, mas a gente não tem controle sobre nada, a gente não sabe nem quando é que a gente vai morrer, então a gente não sabe de nada, né? Na verdade, tudo está oculto para nós.
E Peter, ele fala sobre isso, né? Sobre a falta de controle, sobre os segredos, né? Sobre as expectativas que a gente tem sobre algo e que, na verdade, a gente sempre acaba se frustrando porque no final não é como a gente quer, né? Então aqui está dizendo, por conta que essa runa veio investida, que o destino está atuando, mas está fora da sua lógica, né? Fora do que você acha que é certo. Então talvez você se frustre, né? Por quê? Porque ela vem investida. Mas o que acontece? Do lado dela saiu o Soul Willow, que fala sobre a claridade, né? Que Soul Willow, ele fala sobre o sol. Sobre o sol, que tudo pode acontecer, né? Você pode passar pela noite mais escura da sua vida, mas o sol sempre vai renascer. Então esse sol, ele traz a clareza, né? Traz a verdade, traz a luz, traz o êxito espiritual aqui sobre essa questão aqui oculta, né? Então a verdade, ela vai ser revelada e você não vai ter mais dúvidas sobre nada. E a próxima runa que saiu foi Kenaz, que é essa revelação interna, porque Kenaz fala sobre isso, né? Que a verdade, às vezes, ela é uma tocha que se acende por dentro, que às vezes a gente espera algo externo, mas não, que a nossa verdade, ela tá muito dentro do nosso interior. E que às vezes a gente fica ali apegado às verdades externas das pessoas. Só que isso não é verdade, né? Porque não reflete quem você é. O reflexo de quem você é está só dentro da sua alma. Sobre o seu entendimento, né, emocional, os seus insights e a cura da sua consciência, você só acessa internamente, né? Então você precisa ir para dentro para que você veja essa verdade. Não deixe que ninguém te diga a verdade dele, porque aquela verdade só vai fazer sentido para aquela pessoa. E saiu na Aldiz que ela fala sobre essas provas kármicas, né? Sobre a necessidade de dar limites. Então, talvez essa relação aqui tenha algo assim que vai frustrar por conta que alguém vai impor limites, né? Alguém vai falar, alguém vai frustrar o outro, né? E aí, essa frustração, ela vai doer, mas vai ensinar também, né? E que essa runa aqui, ela fala que não tem atalhos. Na verdade, que a verdade ela dói, mas que ela ensina, né? E que não há atalhos aqui para você seguir. Na verdade, você tem que realmente aprender a dizer não, aprender a falar, né? A sua verdade sem ter medo da pessoa te aceitar ou não. Então, aqui, por isso que é muito esse autoconhecimento aqui, né? E a última runa que saiu, também investida, que é Laguz. Laguz, ela fala sobre os bloqueios emocionais, né? A intuição, que talvez essa intuição, ela tá sendo abafada, né? Então, assim, você talvez esteja confusa porque você tá se negando. Talvez eu tenha uma intuição ali, aí eu falo, não, isso não pode ser verdade. Aí eu pego e me nego, ou seja, eu minto para mim mesma, eu falo que aquilo não tem verdade. Então, assim, é o medo de sentir, né? É a sua intuição que foi ignorada, né? É o desequilíbrio que você tá internamente, e esse desequilíbrio interno é o reflexo que é trazido aqui para o externo. Então, isso precisa ser curado. Então, ele pede esse jogo aqui que haja um despertar da consciência, né? Mas é uma escolha verdadeira, que os avanços nessa união, elas estão travadas pelo desalinhamento, que há um desalinhamento, um desequilíbrio aqui no casal que precisa ser resolvido, né? Que algo está oculto, que talvez isso que está oculto é que traz um desalinhamento, ou seja, você sabe que algo está errado, a sua alma já sentiu, né? E por isso que você sente esse desalinhamento, mas você está com medo de dizer, né? Essa verdade aqui de Souilo, né? Que é o sol, que é a clareza, você está com medo de confiar no que você está sentindo, né? Que é essa clareza interna. Essa prova kármica aqui de Naldiz, né? Que Naldiz, ele traz essas verdades, né? Que precisam ser enfrentadas, né? Então, assim, as emoções, porque Lagoas saiu investidas, elas estão ali limitadas pelo bloqueio e pedindo atenção, né? Pedindo para que sejam vistas, né? Então, qual é a mensagem dessa leitura aqui, né? Que a luz, né, já chegou à consciência
mas é que o coração, ele precisa permitir sentir o fluxo e libertar, né? Para que tudo seja como o destino quer. E agora vamos só tirar uma carta aqui do Lenormand para a gente confirmar essa leitura. Vamos lá, signo de câncer, signo de câncer, signo de câncer. Ai, ai. Muito forte essa leitura. Chega, eu tô sentindo muita energia. O urso, os ratos, a... Ai, esqueci. O sol, os peixes, a cruz e no fundo do deck, o caixão. Tá, vamos lá. Essa aqui é a cegonha. Eu tinha esquecido o nome dessa ave aqui. Então, o urso aqui, ele fala muito sobre essas questões, né? Que algo tá escondido aqui, né? Porque o urso, ele é meio traíra às vezes, né? Então, tá tendo um roubo energético aqui. E precisa de um movimento para que haja novidades, né? Então, assim, tome cuidado com o que está oculto aqui, que talvez o urso traga esse oculto, né? E esse oculto, né, às vezes quando a gente silencia e não traz as verdades do nosso coração, a gente acaba sendo sugado energeticamente, né? E aí, aqui também saiu o sol, né? Ou seja, que vai ter fluidez, né? Que a verdade, que é o sol, que é a clareza, ele vai trazer a fluidez aqui dos caminhos, mas enquanto não houver essa fluidez, talvez seja algo sofrido, por isso que saiu aqui a cruz, que está trazendo sofrimento. Mas assim, a vitória é certa, né? Por quê? Porque a cruz, ela representa isso, né? As dificuldades que são vencidas. E no final do baralho saiu a carta da morte, que é o quê? Que pede essa renovação, né? Pede essa renovação, até mesmo esse autoconhecimento, para que se descubra quem você é por dentro, para que você pare de se negar e você traga a sua verdade, entende? Porque não adianta nada alguém falar o que pensa, né? Se não está embasado na sua verdade. E não adianta também você escutar o outro se você não se escuta. Então faça esse trabalho de escutar o que você tem a dizer a si mesmo, né? E se permita viver o que a espiritualidade quer que você viva e acredite na sua intuição, porque esse é seu grande poder e é algo que ninguém te tira, né? Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha feito sentido. Curtam, comentem e façam o meu canal crescer. Gratidão a todos. Até semana que vem.